Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou responder, a pergunta que vocês fizeram sobre a diferença entre transtorno e falta de limite. Então vamos lá. Primeiramente, para fazer essa diferenciação, hoje está um pouco difícil nas escolas, por quê? Por conta da rotina familiar, a estrutura, a organização familiar, que às vezes não é muito adequada, até pelo uso abusivo de telas da criança. Então, a criança, quando ela está em interação, ela não sabe resolver conflitos, ela não sabe lidar com frustrações, por conta de não saber, por exemplo, ter um tempo ocioso, né? Então, a tela também vem contribuindo para comportamentos inadequados aí na resolução de conflitos das crianças. Mas, para diferenciar aí o que é transtorno, o que é falta de limites, o que nós precisamos considerar? Primeiramente, a frequência e a intensidade do comportamento. Então, quando eu falo em frequência, eu preciso pensar: esse comportamento acontece só em casa, ou acontece só na escola, ou acontece em determinadas situações, ou um dia que a criança não veio muito bem, no outro ela ficou tudo ok. Qual é a frequência desse comportamento da criança? Ou, por exemplo, a criança era tranquila, não apresentava problemas de comportamento nenhum, os problemas que apresentavam eram decorrentes da faixa etária, da fase do desenvolvimento da criança, e de repente ela mudou. De repente ela começou a apresentar comportamentos inadequados, ela bate, ela não obedece, ela se opõe aos comandos do professor. Então, de repente, isso começou a acontecer e essa criança não era assim. E quando eu penso também em frequência para o diagnóstico de transtorno, o que o médico vai considerar? Que esse comportamento esteja ocorrendo aí por pelo menos 6 meses. Então, quando eu penso numa ocorrência de um comportamento por pelo menos 6 meses, eu preciso considerar também que alguma coisa foi feita e mesmo sendo realizadas intervenções, sendo realizadas orientações com a família, mesmo assim a criança mantém esse comportamento. Por quê? A criança, ela não tem maturidade cognitiva, né, não tem maturação neurológica para resolver esses problemas sozinha. Então ela precisa da intervenção. Então, por exemplo, se já passou aí de 6 meses e esse comportamento mantém, mas eu não chamei a família para ver o que está acontecendo, às vezes pode ser uma nascimento de irmão, isso é muito frequente, uma mudança de comportamento, problema familiar, separação dos pais, morte na família. Então, eu preciso identificar se aconteceu alguma mudança na estrutura familiar, se aconteceu uma mudança na rotina familiar dessa criança, que justifique esse comportamento. Se tiver algo que justifique, e eu orientei a família, encaminhei para terapia, essa criança começou a fazer terapia, inclusive para orientação parental também, isso é muito importante. Às vezes eu penso, mas ela é muito pequena, talvez eu vou encaminhar. Como vai ser a terapia dessa criança tão pequena? É importante também para a orientação parental, né? Como que essa família está lidando com esse comportamento? Pode ser uma falta de limite? Pode, mas pode ser também que a família não está sabendo lidar e ela precise de uma orientação. Então, por exemplo, passou de 6 meses, ela teve toda essa orientação, por mais que ainda não passou por terapia, mas foi encaminhada, essa família já está sendo orientada pela escola ou pelo AME, e ela está seguindo essas orientações, se for positivo, né? Se as respostas forem positivas e esse comportamento mantém, pode ser sim um caso de transtorno. Então, eu preciso observar qual é a frequência e qual é a intensidade. Então, por exemplo, uma criança na fase do desenvolvimento aí de 3 aninhos, que está na fase de egocentrismo, ela não divide brinquedos, ela não interage da forma com que os maiores interagem.
ok, ela está dentro da fase do desenvolvimento, eu estou intervindo para que ela avance. Mas a criança com transtorno, a intensidade é maior, né? Então, a intensidade desses comportamentos ele é maior, ele é fora da curva, digamos assim. A criança apresenta birra, tá? Tem a fase do desenvolvimento da birra, mas ela já não está nessa fase. Eu preciso ver o quê? O que ela consegue com a birra? Ela consegue o que ela quer? Na família, se ela chora, ela consegue o que ela quer? E na escola, mas para ficar mais fácil, para não ter problema, eu vou ceder. Hoje eu vou ceder, amanhã não. Então, eu preciso ter uma constância de comportamento meu, adulto, para que essa birra diminua. Né? Então, eu preciso observar, eu preciso avaliar o comportamento da criança e eu preciso avaliar o comportamento do adulto que lida com ela, né? Do professor, do monitor, da família, para poder então identificar um transtorno, falta de limite, eu estou cedendo para ela algo para facilitar, digamos assim, a lida com ela em sala de aula ou a lida com ela dentro da casa, né? Na questão da adolescência, vocês não estão ainda aí né, tem a educação infantil e o ensino fundamental, mas, por exemplo, no 5º ano, que a criança está chegando na pré-adolescência aí, eles têm as crises de identidade, né, as crises próprias da adolescência. Então, é um transtorno? Muitas vezes não. Muitas vezes é porque a criança está na fase certa do desenvolvimento dela. Então, eu preciso observar, eu preciso primeiramente conhecer as fases do desenvolvimento da criança, para saber até onde é normal e até onde não é. Então, no 5º ano, ali, quando ela está na pré-adolescência, a criança, ela está passando por vários lutos da vida dela. Então, é o luto pelo corpo infantil, é o luto pelos pais da infância, e aí ela precisa buscar uma identidade própria. Então, ela tem, às vezes, conflito de gênero, ela tem conflitos voltados a religiões, a crenças, ela precisa mostrar muitas vezes autonomia, então tudo isso gera conflitos internos que muitas vezes, na maioria das vezes, ela demonstra de forma externamente, aí, digamos assim. Eu preciso analisar o ambiente familiar, as regras e a rotina da família. A família foi orientada, está mudando o comportamento, melhorou, mas ainda está fora da curva, então é algo que eu preciso ficar atento, tá? Então, resumindo, diferença entre transtorno e falta de limite. Eu preciso observar a frequência e a intensidade dos comportamentos. O comportamento está ocorrendo por pelo menos 6 meses e foi orientado, eu mudei meu comportamento em sala de aula, não estou cedendo, estou sendo firme, objetivo, mostrando as regras para a criança, e mesmo assim esse comportamento se mantém. Acende uma luzinha aí, né? Vamos observar e talvez realizar o encaminhamento necessário para essa criança. Como está a intensidade? Preciso observar as fases do desenvolvimento, tá? Ela tá ok ou tá fora da curva, né? Vamos acender a luzinha e encaminhar se for necessário, tá bom? Eu espero ter respondido a questão de vocês e fico à disposição para qualquer dúvidas. Obrigada.